Queria chamar aqui o pastor Robert, o pastor Aldenir. Vem para cá. Pessoal, conhecer vocês. Vieram lá do Piauí para abençoar a nossa vida. Amém? A igreja do renovo, né? Então acredito que o renovo vai vir sobre nós hoje de uma forma poderosa. Para quem não conhece, a pastora Aldenir, ela é irmã da Aurenice. Ó, que coisa boa. Ela já veio ministrar aqui uma vez, foi bem na época da pandemia. Irmão, na época que a gente estava fazendo os cultos escondidos. E quando terminou o culto, era a polícia passando lá na frente. E a gente, bora, acaba o culto, aquele negócio todo. Mas ela vai vir outra vez também ministrar sobre as nossas vidas aqui. Hoje a gente vai ter o privilégio de ouvir o pastor. O pastor vai falar o nosso coração. Mas antes disso, vamos ouvir uma saudação com a pastora. Por favor, pastor. Amém. Eu só gratidão, né? Eu digo que eu sou muito privilegiada, porque eu tenho pastores em São Luís, mas tenho pastores aqui em Brasília. E quando eu venho aqui, eu me sinto em casa, de fato, pastores. Eu me sinto muito à vontade, me sinto bem recebida. Me sinto sou ovelha, minha pastora. E quando estamos aqui, estamos em submissão, em obediência a vocês. A minha oração é que vocês cresçam ainda mais em graça, conhecimento. A esse tempo, a gente tem falado lá em Teresina, na Renovo, né? Que se a gente observar, os dias são maus, né? A gente sabe. Mas é um tempo em que a graça e a bondade de Deus têm superabundado. Então, se você observar, se você atentar para os sinais de Deus, a graça e a bondade do Senhor está sobre a igreja. Está sobre o povo, e você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Então, abre os teus olhos, fica atento, abre o teu coração. Não se detenha com as situações, não se detenha com o que você está vendo lá fora, com o que você está ouvindo. Isso não te define, isso não define o povo de Deus. Todos os dias, às vezes, eu fico conversando com algumas irmãs, e elas dizem assim, pastora, a senhora não se preocupa, não. Pastora, a senhora não se preocupa com a situação, não. Isso não me preocupa, porque eu sei quem é o meu Deus. Houve um tempo em que o Senhor enviou várias pragas, mas o Senhor guardou o seu povo. A sua casa é marcada pelo sangue de Jesus. Então, se você entender o que está sobre a sua vida, você não vai sucumbir. Se você entender quem é por você, você não vai se desesperar. Amém? Muito obrigada, pastor. Aleluia. Amém, gente? Vamos orar pelo pastor. Pastor Robert, homem de Deus. Pai, no teu nome nós queremos te dar graça, queremos te honrar pela vida, Senhor, do pastor Robert. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma especial. Meu Deus, nós oramos e acreditamos que o Senhor tem uma palavra rema para os nossos corações. Amém. E nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Graças e paz, queridos. Amém. Quero louvar a Deus. Trago um cheiro bem grande da Igreja Renovo lá em Teresina. Lá também vocês têm casa. Da mesma maneira como minha esposa falou, a gente se sente bem aqui. Nós nos sentimos em casa. A gente se sente à vontade. Nós nos sentimos pastoreados quando a gente vem aqui. O carinho com o qual os pastores, a igreja nos recebem, nos marca. A gente sai daqui feliz, a gente sai daqui alegre, sempre contando boas notícias lá em Teresina. Porque toda vez que a gente vê a obra de Deus avançando, isso enche o nosso coração de esperança. Porque o Senhor, Ele não para, irmãos. O Senhor Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém? Ele diz trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. A noite pode representar várias coisas. Várias coisas, mas o importante é que o Senhor é a luz perpétua sobre nós e Ele nos impulsiona a fazer a sua vontade. Então nós estamos felizes hoje mais uma vez. Aprove ao Senhor, não tínhamos essa programação, mas o Senhor tinha, pastor Jean?
Glória a Deus por isso. E nos alegra mesmo ver a igreja cheia, a igreja alegre, perceber a graça e a unção aqui derramada, perceber que há liberdade na adoração. Sabe, irmãos, nós estamos, como minha esposa falou um pouquinho, ela disse, nós estamos vivendo dias maus. É verdade, mas vamos lembrar, as escrituras falam que a volta de Jesus, ela será precedida de caos, ela será precedida de muita luta. Há uma pergunta até que diz assim, porventura achará Deus fé na terra? Então nós vamos entender que em muitos lugares a fé ela já está sendo amortecida. A palavra do Senhor diz que um dos sinais da volta de Jesus seria o amor esfriando, e às vezes a gente não tem muito entendimento, e acha que é o amor no mundo, por causa da maldade, no mundo. Não, gente, o mundo não está aquecido em amor. O lugar que está aquecido em amor é a igreja do Senhor. Nós estamos aquecidos em amor. Então esse sinal precisa ser a cada dia mais combatido pela igreja. E o que nós vemos aqui é isso. Nós vemos a igreja que ama. Uma igreja que ama, uma igreja que olha um para o outro. Eu vi a igreja carinhosa, eu vi a igreja se cheirando, eu vi a igreja se abraçando. Isso alegra muito nosso coração, porque nós também somos assim. Nós somos chameguentos. Amém, irmãos? Então nunca perca isso, que o Senhor, Ele na sua palavra deixa claro, que a igreja que Ele vem buscar, é uma igreja vitoriosa, não é uma igreja derrotada, é uma igreja madura, não é uma criança. Ele vai se casar, e criança não está pronta para casar, então ele vai casar com uma noiva pronta, uma noiva gloriosa, como está em Efésios 5, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas lavada pela água da palavra, e ela será pelo próprio Jesus, lavada e apresentada a Ele mesmo, santa, gloriosa, amém? Sacode a pessoa que está perto de você e diga, essa é a marca da igreja de Cristo, e é você, diga, você é a igreja de Cristo, uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja gloriosa, uma igreja de autoridade, uma igreja de unção, uma igreja que tem a palavra do Senhor nos seus lábios, em nome de Jesus, amém? Se for para Jesus, você pode fazer barulho, se for para o Senhor, você pode dizer aleluia, aleluia, diga, Senhor, estamos rendidos em Tua presença. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus 16, 18, em nome de Jesus. E eu queria falar um tema hoje. O tema que eu queria trazer para a gente poder meditar um pouquinho é a igreja com a qual Jesus sonhou. Você pode dizer isso comigo? A igreja com a qual Jesus sonhou. Diga para quem está do seu lado, Jesus sonhou com você. Jesus pensou em você. Mateus 16, 18 diz assim, da mesma maneira eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Vamos ler mais uma vez. Mateus 16, 18, você vai ler comigo na sua versão, ou todos juntos no telão, melhor ainda, amém? Todos juntos, olha para o telão, no 3, você vai ler bem forte, tem alguém vivo aqui, livre? Tem certeza? Aleluia, no 3, 1, 2, 3, da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Você pode fazer barulho de salvo? Oh! Aleluia! Esse texto, querido, está num contexto em que Jesus, como mestre, como professor maravilhoso que é, naquele momento com os discípulos, ele faz como se fosse uma revisão. Ele pergunta para os discípulos duas coisas. Primeiro ele pergunta, o que os homens dizem que sou? E os discípulos disseram, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então, de certa maneira, naquela cultura judaica, naquele contexto ali, eles acreditavam em reencarnação. Porque eles acreditavam que Jesus era um dos profetas que tinha voltado. E aí ele
afinou, vamos assim dizer, a pergunta, perguntando aos discípulos: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro, na sua ousadia característica, ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Veja, se hoje você tivesse a oportunidade de responder essa pergunta, se Jesus hoje chegasse para mim, para você e dissesse: o que é que você pensa de mim? Quem sou eu para você? Será que a gente teria essa palavra para dizer, essa resposta correta? Jesus estava interessado nisso, Jesus ainda está interessado nisso. Em João capítulo 8 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que a verdade é o próprio Senhor. Em João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Disse lá que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas. No verso 14 diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Veja, o Senhor é a verdade. Então é fundamental que para que nós nos relacionemos com o Senhor, nós precisamos conhecê-lo, de acordo com o que está escrito. Certa vez Jesus estava em uma festa de tabernáculos. Nós sabemos que a festa de tabernáculos é a festa das primícias. É aquele momento em que os agricultores daquela época, profeticamente, levavam as suas primeiras colheitas diante do Senhor em intercessão, pedindo chuva, porque se a chuva não viesse, eles não teriam colheita. E Jesus, no grande dia da festa, está escrito que Ele se pôs no meio deles e disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Veja, Jesus, Ele tem como plano, nós podemos entender assim, que de nós flua algo precioso, flua vida. Só que muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente não tem observado e conseguido dar bons testemunhos. Nós nos embaraçamos em muitas situações, e talvez a gente não esteja ainda entendendo algumas coisas, não esteja sendo e praticando e tendo a identidade dessa igreja com a qual Jesus sonhou quando Ele liberou essas palavras para Pedro, quando Ele mudou o nome, quando Ele disse Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, Bar, filho de Jonas, Simão, filho de Jonas. Ele estava dizendo em outras palavras, como pode dizer para nós: você tem uma origem, você tem uma descendência, você vem de algum lugar, você traz coisas em você, que talvez hoje você não goste delas, mas eu quero dizer que quando você entende quem eu sou, quando o meu Pai fala ao teu coração, e o teu coração se abre em discernimento para entender quem eu sou, eu mudo o teu nome, e tu já não é mais Simão Bar-Jonas, tu não é mais aquele que carrega as mazelas da tua família, tu não é mais aquele que carrega as dores, tu não é mais aquele que carrega os traumas, tu não é mais aquele que carrega as mentiras, tu não é mais aquele que carrega a vergonha, os enganos, não, tu não é mais esse. A tua origem agora, ela foi reestabelecida pelo céu, porque do céu você veio e para o céu você vai voltar. Então você agora tem a minha identidade, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O que a gente entende é que toda vez que alguém acessa a intimidade do Senhor, essa pessoa é transformada e o seu nome é mudado. A grande questão é que Jesus, Ele quando liberou essas palavras dizendo: da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, nós podemos entender que Jesus estava fitando os seus olhos em uma estrutura que Ele mesmo ia montar. Esse texto revela algumas coisas interessantes. Primeira coisa que esse texto revela, quando Jesus diz isso, Ele disse: tu és Pedro. Primeira coisa que a gente precisa entender é o significado disso. Jesus está falando aqui de identidade, Jesus está falando de propriedade, Jesus está falando de livramento. Porque Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Edificação, minha igreja, possessão. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Livramento. Aleluia. Jesus está destacando 3 características.
Ele está dizendo: eu sou o edificador da igreja, eu sou o dono da igreja, e eu sou o livrador da igreja, o que dá livramento à igreja, o protetor da igreja. Ele está dizendo que ele é 3 coisas nesse mesmo texto. Toda vez que a gente acessa o sobrenatural do Senhor, toda vez que a gente acessa o discernimento da identidade de Cristo, a nossa vida é transformada e marcada por aquilo que Ele é. A questão é, que pedra é essa que Jesus estava falando? Quando Ele disse sobre esta pedra, a chave está aí. Jesus estava apontando para aonde estava o fundamento da sua igreja. Vamos lembrar, Jesus estava pensando em uma igreja. Jesus estava imaginando a igreja que Ele iria formar. Jesus estava com os seus olhos discernindo cada um de nós hoje. Jesus estava com seus olhos, naquele momento, observando, olhando cada família, cada casa, cada coração que estaria hoje reunido aqui nesse lugar. Nessa igreja tão calorosa, tão abençoada, tão feliz. Nessa igreja que tem entendido o propósito, que tem expandido as suas estacas, que tem avançado e ousado, que tem, como eu estava conversando com o pastor ali, ele falando alguns testemunhos, homem cheio de alegria, cheio de projetos, projeto Sede Novo Tempo, olha que é lindo demais, projeto para todo lado. O que é isso, irmão? Isso é a igreja do Senhor. A igreja com a qual Jesus sonhou é a igreja que ela vai avançar sonhando como Ele sonha. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, essa é a marca da igreja. Fala quem está do seu lado, o Senhor está te levantando hoje como um mantenedor da casa do Senhor, como alguém que vai avançar em projetos maravilhosos. O Senhor está ungindo a igreja hoje para ter ideias que ninguém teve. Ei, irmãos, o Senhor não vai pegar gente rica lá de fora. Ele pode fazer isso, pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas Ele não está interessado em pegar gente rica lá de fora para trazer recursos para cá, não. Ele está querendo prosperar o seu povo. Ele está querendo abrir os olhos do seu povo, para que o seu povo tenha ideias maravilhosas. Irmãos, ou alguém crê que a fonte está fechada? Ei, nós servimos e nós temos uma fonte inesgotável dentro de nós. Como Jesus disse na sua palavra, repito: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A grande questão, querido, é que não adianta a gente imaginar um Cristo fora das Escrituras e crer nele. O que Jesus deixou claro é que o fundamento da nossa fé é o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Quando ele olhou para Pedro e disse sobre esta pedra, que pedra era essa que ele estava falando, gente? A igreja apostólica romana, ela diz que a pedra é Pedro. Só que Pedro morreu. A igreja apostólica romana, ela se equivocou, não tem nada a ver com isso. Se nós formos historicamente, só abrindo um parêntese, a igreja foi fundada na descida do Espírito Santo em Pentecostes, você sabe disso. O fundamento, a fundação histórica da igreja do Senhor, e ela continua assim até hoje. Foi no dia que o Espírito Santo chegou, porque sem o Espírito não há igreja. E a outra foi fundada no ano 300 e alguma coisa, muitos anos depois, séculos depois da descida do Espírito Santo. Mas veja, o que Jesus estava falando naquele momento, gente. Ele disse sobre esta pedra. A pedra poderia ser a declaração de Pedro, que Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa frase, ela poderia ser interpretada como uma frase que é o fundamento da igreja, mas não. Porque Jesus disse sobre esta pedra. Ele estava falando dele mesmo. Jesus é a pedra angular. A palavra para pedra, ele usa 2 palavras diferentes no grego. Para a palavra pedra. Sabemos que Jesus não falava grego. O Novo Testamento, na sua maioria, foi escrito em grego. Mas Jesus não falava grego. Mas a palavra para a igreja, a palavra para a pedra, que é colocada aqui, ele usou 2 palavras diferentes. Aqui está a mesma palavra. Aqui está, tu és Pedro, que significa pedra. E ele diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, pedra e pedra. Só que Pedro é Petrus. E Petrus é pequeno fragmento de rocha. E a pedra é a grande rocha que foi rejeitada pelos escultores. É Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular, o fundamento da igreja, aquele que está no controle de todas as coisas. Ele como pedra, ele é a chave, ele é a base.
ele como pedra. Salmo 118, verso 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, pois assim determinou o Eterno. Maravilhoso é isso para nós. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 6 diz: porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita a sua confiança jamais será envergonhado. Aleluia. O verso 7 diz assim: assim sendo, para vós, os que credes. Tem alguém que crê em Jesus aqui? E só quem crê pode fazer barulho. Não perca a oportunidade de ser livre nesse lugar, em nome de Jesus. O Senhor nos trouxe a esse lugar hoje para marcar a nossa vida, para abrir os nossos olhos e para nos fazer avançar nele, em nome de Jesus. Sacode quem está do seu lado e diga: você foi feito para dar certo. Você foi feito para ser templo do Espírito. Você foi feito para avançar segundo a vontade do Senhor. Você foi feito para cumprir o propósito do Senhor, em nome de Jesus. A sua casa foi feita para avançar. A sua casa foi feita para ter paz. O seu casamento foi feito para dar certo. Aleluia. O seu filho não foi feito para as drogas. Ele foi feito para ser um servo do Senhor, um adorador no altar, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer aleluia. O verso 8 diz assim: e pedra de tropeço e rocha de escândalo, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Verso 9 diz: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Vós sim, que antes não era sequer povo, mas agora pois vocês são povo de Deus. Não tinham recebido misericórdia, contudo agora receberam misericórdia. Você pode fazer barulho, você pode dizer aleluia. A igreja com a qual Jesus sonhou é uma igreja que é livre. A igreja com a qual Jesus sonhou é uma igreja que é fundamentada nele. A igreja com a qual Jesus sonhou é uma igreja que está avançando de glória em glória, de vitória em vitória, em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 diz assim: segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce, e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Cristo. Diga: Jesus é o fundamento da igreja. A igreja com a qual Jesus sonhou é a igreja que está fundamentada em Cristo. Não está fundamentada nas suas mazelas, não está fundamentada no pecado, não está fundamentada na mentira, não está fundamentada no engano, não. A igreja com a qual Jesus sonhou é uma igreja que está livre, perdoada. É uma igreja que entendeu que foi perdoada. Queridos, quantas vezes as pessoas estão andando, dão um passo hoje e amanhã voltam 2, 3 na sua vida, porque estão carregando culpa, estão carregando medos, estão carregando acusação. Escuta, há pessoas que não se perdoam, há pessoas que têm vergonha de falar sobre coisas da sua vida, têm vergonha de que acessem informações sobre a sua vida, de coisas do passado. Ei, deixa eu te falar uma coisa: em Cristo você já foi perdoado. Você sabe o que significa isso, irmão? É que toda vez que uma pessoa ela não se perdoa, é como se ela estivesse colocando acima a injustiça, acima de Deus a injustiça. Vou repetir: quando alguém carrega falta de perdão, quando alguém acha que não merece ser perdoado, ela está se colocando como se fosse superior a Deus em justiça. E esse é um engano do inimigo. Vamos lembrar que a palavra do Senhor diz assim, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e pensamentos
e todo conhecimento que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento à obediência de Cristo. Veja, esse texto ele fala sobre uma guerra, ele fala sobre armas, e ele fala sobre fortaleza. Percebe? Que fortaleza é essa? Diga comigo, pensamentos. O rei Salomão, escrevendo Provérbios, ele foi inspirado a dizer assim: assim como imaginou na sua alma, assim é. Sabe o que isso nos diz, queridos? É que nós somos frutos dos nossos pensamentos. Nós somos frutos da nossa fé. Aquilo que a gente crê, ainda que não seja uma fé em Jesus. Nós somos hoje o que nós enxergamos ontem. Nós seremos amanhã aquilo que nós estamos enxergando agora. A grande questão é como nós estamos vendo. Pedro viu Jesus e teve o discernimento do céu e teve a sua vida marcada e transformada. É verdade que depois ele ainda vacilou muitas vezes, mas depois ele se tornou um apóstolo, uma liderança poderosa, que na sua pregação, na primeira pregação, 3.000 almas se converteram. É aquele que quando negou Jesus, negou diante de uma criada, negou Jesus num lugar ermo, num lugar que estava todo mundo, em volta de uma fogueira, no meio dos servos, mas aquele mesmo que negou Jesus dessa maneira, foi aquele que ficou firme, mesmo ameaçado de morte, e no seu discurso ficaram abismados, e as autoridades, as mais altas autoridades perguntaram: não são esses galileus, não são pescadores? Como que eles falam essas coisas? Aquele mesmo Pedro, que depois desse momento, que desse encontro maravilhoso, quando teve o seu nome mudado, a sua identidade mudada, logo depois ele repreendeu Jesus, naquele ápice, o ápice da manifestação de Jesus, quando estava chegando o momento da crucificação, quando Jesus começou a falar das suas dores, quando ele começou a falar da sua angústia, Pedro o repreendeu e disse: tem pena de ti, isso não vai acontecer. E o que ele falou que não ia acontecer? A cruz. E Jesus falou: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. O que era ali? Ali era uma mente. A mente de Pedro, mesmo tendo ele acabado de ter uma revelação do céu poderosa, ele ainda estava em construção. E a sua mente ainda precisava ser cuidada, a sua mente ainda precisava de libertação, a sua mente ainda estava ferida, machucada por iniquidade, por pensamentos humanos. Vamos lembrar que Pedro carregava uma espada. Por que Pedro carregava uma espada? Porque Pedro estava pronto para morrer por Jesus. Ele estava pronto para guerrear por Jesus, irmãos. Quando ele disse para Jesus: Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, Jesus falou assim: rapaz, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele ficou meio entristecido. Jesus não falou mais nada, e assim aconteceu, ele negou 3 vezes. Mas ele realmente estava pronto para morrer, só que ele estava pronto para morrer numa perspectiva dele. Escuta, Jesus tem um pensamento sobre nós. A um profeta do Senhor disse assim: eu sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Escuta, o Senhor tem planos com a nossa vida. O Senhor tem planos, e os planos do Senhor são maravilhosos. Ele diz: eu tenho planos, os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Os meus planos são mais altos que os teus planos. Ei, abre o teu coração, submete o teu coração ao Senhor. Submete o teu coração, se esforça para você se aprofundar no conhecimento de Deus. Ouça os seus pastores, ouça aqueles que oram por vocês, ouçam a liderança que está colocando a sua vida no altar, para que você possa ter uma porção pura, uma porção genuína, e que você possa crescer em Deus em nome de Jesus. Ah, pastor, mas é porque de vez em quando eu faço umas coisas. Escuta, você está em processo. Esse mesmo aqui que teve a revelação do céu e que teve o seu nome mudado, tempos depois fez coisas erradas, mas Jesus não desistiu dele, mesmo depois da morte, tendo ele negado, depois da morte de Jesus, tendo Pedro negado. Quando Jesus voltou, a primeira pessoa que ele falou, ele disse para a mulher: fala para os discípulos, e para Simão, e para Cefas, e para Pedro. Ele estava dizendo, em outras palavras: eu não desisto de você.
Quando Jesus chegou, gente, se for para Jesus, você pode fazer barulho. Aleluia. Quando Jesus chegou diante dos discípulos, ele foi direto a Pedro. Ele disse: tu me amas? Pedro tinha negado 3 vezes. Para cada vez que Pedro negou Jesus, Jesus perguntou para ele se ele o amava, e fez com que ele confessasse que o amava por 3 vezes também. Se isso foi coincidência ou não, eu não sei. Eu creio que não. Jesus estava curando aquele homem, estava liberando aquele homem, para que ele fosse um instrumento de Deus naquela geração. O Senhor está fazendo a mesma coisa com a gente hoje. Ele está chamando cada um de nós para que abramos o nosso coração, para que o Senhor nos use de forma maravilhosa. Quem pode dizer amém? Aleluia. Então Jesus estava dizendo: eu sou o fundamento da igreja. Eu sou o dono da igreja. Apocalipse 5:9 diz assim: e eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus, ele é aquele que é dono da igreja. Jesus é dono de você. Jesus nos comprou com seu sangue. Jesus, ele é o edificador da igreja. Ele diz em 1 Coríntios 3: irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Vamos nos lembrar, o apóstolo Paulo estava escrevendo para os seus discípulos em Corinto. Só para chover numa olhada, certamente você sabe que é uma igreja extremamente forte na palavra. Uma igreja que ama a Deus, só ama se for a partir da palavra. Mas veja, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, você vai se lembrar que aquela igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas. Eles tinham muitas disputas. Eles disputavam sobre quem era melhor, quem tinha mais dons, quem era melhor por causa do seu dom, enfim. E o apóstolo Paulo manda uma carta. Essa primeira carta, no capítulo 3, ele vai falar assim: olha, em outras palavras, eu queria falar com vocês uma conversa mais de alto nível. Mas o que eu estou encontrando aqui, mesmo tendo passado muito tempo, era como se Paulo estivesse dizendo assim: está compreendendo? Está comigo? Está comigo? Está livre? Está livre? Sacode quem está na sala e diga assim: fica ligado. O Senhor tem uma porção para você. Amém. Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, eu queria muito bater um papo com vocês em alto nível, porque inclusive faz tempo que vocês estão caminhando na fé, mas eu não pude, porque eu tenho que falar com vocês como falar com carnais, crianças em Cristo. Escuta, só abrindo um parêntese, ele não estava dizendo que aquela igreja estava na prostituição, na esculhambação desviada, não era isso. O carnal que ele está se referindo é no sentido de maturidade. Mesmo tendo decorrido o tempo, inclusive aquela igreja, às vezes, não aqui, claro, não aqui, lá na Renovo Teresina, não, na Novo Tempo aqui não vai ter ninguém assim não, mas às vezes, irmãos, só lá no Piauí, mas escuta, mas às vezes, a gente está, o tempo está passando, e a gente fica, não importa o motivo, se por trauma, se por ferida, se por vergonha, não sei, mas a gente fica como se estivesse andando em círculos, e a gente não está tendo coragem de dar o próximo passo. O que o Senhor gerou no meu coração é que o Senhor está levando muitas pessoas a dar passos mais profundos nele nesse tempo, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, o que o Senhor tem mostrado, toda vez que a gente vem aqui, a gente vê uma igreja que vai pastorear uma região muito grande. Eu não estou falando simplesmente de multiplicação numérica, não estou falando disso não. Eu estou falando de multiplicação de autoridade, de influência. Eu estou vendo uma igreja, pastor, para a glória de Deus. Nós não conversamos nada sobre isso, irmãos. Eu só estou vendo. Se for de Deus, amém. Se não for, me perdoe a ignorância do seu irmão aqui. Mas veja, o que eu estou vendo é uma casa apostólica, irmãos. O que eu estou vendo é uma casa apostólica, com temor e tremor.
E em casas apostólicas o Senhor levanta uma multidão de mestres e pastores e evangelistas. O Senhor levanta um povo profético em nome de Jesus Cristo. Uma casa apostólica é uma casa que manifesta os 5 ministérios, os dons ministeriais. O Senhor está levantando essa casa com essa identidade para avançar em lugares que você não imaginou. Eu não sei se você está hoje visitando aqui, mas talvez essa palavra seja para você, para te despertar também. Tem uma casa para você, meu irmão. Existe uma casa de adoração, existe uma casa de paternidade. Essa é uma casa de paternidade, e o Senhor está liberando coisas aqui hoje em nome de Jesus. E o Senhor vai continuar, pastores. O Senhor está levantando os pés de vocês de uma forma que vocês não imaginam. O Senhor está trazendo coisas que vocês não imaginam em nome de Jesus. É uma casa de renovo, é uma casa de avanço, é uma casa de novidade. Veja, o nome de vocês é parecido com o nosso, Novo Tempo, Renovo. É uma casa de novidade, é uma casa apostólica, irmãos. Isso não fala de um nome simplesmente denominacional, isso fala de uma identidade profética. Isso fala de identidade profética. E aqueles que vão caminhar nessa identidade profética, pastor, eles vão se manifestar de uma forma muito forte, em nome de Jesus. E eu estou vendo essa igreja aqui, a igreja com a qual Jesus sonha. É uma casa profética, é uma casa que avança de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Sacode quem está do teu lado e diga: você faz parte dessa missão. Vou ler novamente 1 Coríntios 3, a partir do 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, e não alimento sólido, porque vocês não podiam recebê-lo. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campei entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro de Apolo, ou não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos, por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Não tem a ver com quem você é, com quem eu sou. Tem a ver com Deus que dá o crescimento. A nossa missão, como o pastor me compartilhou comigo, ele disse: nossa missão é pregar. Pastor, estamos pregando. Pois essa é a missão da igreja. Pregue a palavra. Pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Pregue, insista, pregue a palavra. Não tenha medo. Abra a sua boca. Pregue a palavra. Pregue a palavra com a sua vida. A pregação mais eficaz é essa, a sua própria vida. Comece dentro da sua casa. Não vá querer pregar do lado de fora, porque uma pregação do lado de fora, sem que do lado de dentro, dentro da casa, dentro da família, ela não está em acordo, é uma pregação vazia. Mas começa a pregar dentro da tua casa. O Senhor está levantando casas abençoadas aqui. O Senhor está levantando casas que vão testemunhar do Senhor pelo seu relacionamento. Filhos que honram os seus pais, pais que amam e honram os seus filhos. Ele está levantando uma geração de casas que, quando alguém quiser saber o padrão de família de Deus, vai olhar para a casa dessa igreja em nome de Jesus Cristo. É isso que essa palavra está dizendo para nós. É Deus que dá o crescimento. Verso 7 diz: de forma que nem o que planta, nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu trabalho. Porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e o edifício de Deus. Tem algum colaborador de Deus aqui? Se tem, meu irmão, então faz barulho. Então levanta a tua voz e começa a declarar que você vai viver algo novo no Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está ativando os seus em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nós poderíamos, queridos, usar tudo que a gente tem para salvar alguém, mas não vai resolver. É Deus que dá o crescimento. Atos dos Apóstolos 17, 24 diz assim: o Deus que criou o universo e
tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas. Deus o Senhor é o edificador da igreja, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua casa. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Novo Tempo. As portas do inferno não prevalecerão contra as células desse lugar. As portas do inferno não prevalecerão contra as portas de salvação que essa casa está abrindo. As portas do inferno não prevalecerão contra a prosperidade que o Senhor está levantando nesse lugar para o avanço do reino. As portas do inferno não prevalecerão contra aqueles que o Senhor está ativando nessa hora no reino. As portas do inferno não prevalecerão contra o projeto de Deus. As portas do inferno não prevalecerão. Se for para Jesus, você pode fazer barulho. Aleluia! Aleluia! Se posicione. A igreja com a qual Jesus sonhou não é uma igreja cabisbaixa, não é uma igreja amedrontada, não é uma igreja triste. A igreja com a qual Jesus sonhou, que Ele disse que era dele, que Ele disse que edificaria e que Ele disse que protegeria, não é uma igreja que está negando a sua fé, não é uma igreja que hoje está de pé e amanhã está caída, não. A igreja com a qual Jesus sonhou é uma igreja que persevera. Abre comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Abre comigo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele diz assim: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Veja, essa igreja, no tempo, a igreja mais próxima dessa que Jesus falou, a igreja com a qual Jesus sonhou é essa, de Atos capítulo 2. Aqui está o registro da primeira igreja, a vida da primeira igreja, que a gente chama teologicamente igreja primitiva, mas não é um primitivo no sentido de homem das cavernas, sem organização, bagunçada, não. Essa igreja era uma igreja extremamente organizada. É primitiva porque era primeira. Somente isso. Mas a igreja modelo, a igreja, repito, mais próxima no tempo, daquela com a qual Jesus sonhou quando disse minha igreja. Quando ele disse edificarei a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja que Jesus olhou, a mais próxima, repito, é essa. E ela tem marcas maravilhosas, ela tem identidade, ela tem um caráter. E o primeiro caráter é que é uma igreja perseverante, é uma igreja que não desiste. Veja, ele diz assim, em outras versões vai dizer, vou olhar nessa mesmo, e perseveravam. A característica primeira da igreja com a qual Jesus sonhou é uma igreja que não desiste. Eu quero dar essa palavra hoje de ânimo para você, irmão. Eu não sei o que trouxe aqui. Eu não sei como é que você veio da sua casa. Eu não sei o que você deixou lá. Eu não sei se aquilo que os teus olhos estão vendo estão te influenciando negativamente, estão mexendo na tua fé, eu não sei. Mas o Senhor sabe, se esse assunto está sendo colocado é porque o Senhor está tratando conosco. Eu também sou o primeiro a ser tratado aqui, amém, irmãos? Estamos sendo tratados, somos irmãos, amém? Filhos do mesmo Pai, nosso pastor é Jesus, aleluia, Ele está nos tratando hoje. E o Senhor está nos dizendo que, como está escrito na palavra, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu não vejo, porque o que eu vejo passa, mas o que eu não vejo é eterno. O fundamento da igreja não é o que os olhos estão vendo, irmãos. Essa igreja com a qual Jesus sonhou, que é caracterizada muito lindamente em Atos capítulo 2, e todo o livro de Atos, mas aqui tem as características. A primeira, perseverava, uma igreja perseverante. A minha pergunta é, em que situação nós precisamos de perseverança? Situação fácil ou situação difícil? É claro que é a situação difícil, porque quando é fácil, a gente não precisa de esforço. Está a favor do vento, está a favor da correnteza, tudo é tranquilo, não é? Tudo sossegado. Quando é que precisa de perseverança, irmãos? É quando a gente está
contra a correnteza, contra o vento, contra a tempestade. Quem quer andar com Jesus, irmão, ele está andando na contramão do mundo. Quem quer andar com Jesus, irmão, ele vai precisar renunciar, ainda que essa renúncia possa dar a ele um desemprego, por exemplo. A igreja com a qual Jesus sonha é uma igreja que não negocia os valores do reino. A igreja com a qual Jesus sonha é uma igreja perseverante. É uma igreja que sabe o que quer da vida. É uma igreja que sabe onde os seus olhos estão postos. A igreja com a qual Jesus sonhou, aquela que ele declarou que ele edificaria, é uma igreja que persevera. Sacode quem está do seu lado e diga: persevere, irmão. Não desista. Eu queria que a gente tivesse um tempinho de oração. Impõe as mãos sobre o irmão que está do teu lado agora. Impõe as mãos. Você vai ser esse intercessor pela vida dele. Vamos quebrar um pouquinho o protocolo. Eu sei que aqui a gente está em liberdade, amém? Somos irmãos, o pastor me deixou à vontade, em nome de Jesus. Então, impõe as mãos sobre a pessoa que está perto de você agora. Fecha os teus olhos. Eu queria que você orasse por ele agora, em nome de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui, irmão. Às vezes, irmão, deixa eu te falar. Às vezes a gente chega num lugar e a gente está precisando de um abraço, de um toque. Eu não sei se você é essa pessoa, mas se você for, receba esse toque desse irmão que está orando por você agora, como uma direção de Deus e uma resposta do que você estava perguntando, questionando, o que estava afligindo o teu coração. O Senhor está te dizendo: eu te escolhi, eu que te edifico, sou eu que cuido de você, a sua vida está no controle das minhas mãos. Como está escrito na palavra, operando eu, quem impedirá? Ei, deixa o Senhor curar o teu coração. Deixa o Senhor renovar o teu ânimo hoje, em nome de Jesus. Ei, deixa o Senhor tratar você. Você que está orando e recebendo oração, deixa o Senhor limpar as tuas feridas agora, em nome de Jesus. A igreja com a qual Jesus sonhou é essa que se preocupa com o irmão que está do seu lado. É essa que entendeu que é um instrumento do Senhor de transformação da sua geração. Aleluia, aleluia. Pai, nós declaramos que estamos em submissão diante do Senhor. Todos nós estamos em submissão diante do Senhor. Aleluia. Se você fala em línguas, começa a falar em línguas em nome de Jesus. Deixa o Espírito tomar a tua vida. Sopra Espírito nesse lugar. Oh, sopra nesse lugar, Senhor. Nós declaramos que o Senhor está arregimentando o seu exército. O Senhor está alistando o seu povo uma vez mais. A igreja com a qual Jesus sonhou é uma igreja cheia do Espírito. É uma igreja que entra em batalha, mas não tem medo, porque sabe com quem está andando. Aleluia, aleluia. A igreja com a qual Jesus sonhou é essa, que está disposta a pagar um preço pelas almas. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quem ganha almas, sábio é. Aleluia. A igreja com a qual Jesus sonhou é essa, que o Senhor está tratando, que o Senhor está curando, que o Senhor está levantando, que o Senhor está confirmando. Aleluia. Hoje é uma noite de confirmação de muitas coisas. Aleluia. Hoje é uma noite de confirmação de muitas coisas, e nós declaramos isso. A igreja perseverante, a igreja que avança na doutrina, no ensino dos apóstolos, uma igreja que avança na comunhão, no partir do pão, nas orações. Sopra Espírito, sopra Espírito. Oh, deixa o Espírito tratar, deixa o Espírito tratar. Deixa o Espírito tratar com você. Deixa o Espírito tratar com você. As marcas da igreja. A igreja com a qual Jesus sonha, olha para mim, é uma igreja que persevera no ensino correto. Irmãos, nós estamos mergulhados, infelizmente, no nosso tempo. Muito de um evangelho falso tem sido pregado, que tem desviado a igreja da confiança no seu Senhor, que tem levado a igreja a confiar na sua própria mão, no seu próprio braço, no seu próprio argumento. Mas não,
O Senhor está ungindo a sua igreja, para que ela volte a permanecer firme. Veja, Ele está dizendo que a igreja com a qual Ele sonha é uma igreja perseverante. E chegamos a um acordo que só há necessidade de perseverança em coisas difíceis. E a coisa difícil, a primeira coisa difícil que Ele coloca aqui é o ensino, irmãos. Nós somos bombardeados todo dia. Que dirá nossas crianças? Nós precisamos levantar em oração pelas crianças. As crianças são bombardeadas, irmãos. E não é só fora de casa não, dentro de casa também. Às vezes por maus exemplos, às vezes por tecnologia, às vezes pelos programas de televisão. A gente às vezes deixa de exercer a paternidade e o cuidado com as nossas crianças, e nós passamos essa paternidade e esse discipulado para a televisão, para os programas, para os desenhos, que estão ensinando toda sorte de coisas terríveis para as nossas crianças. Sabe, irmãos, nós estamos num ambiente de muita luta, em defesa da verdade, em defesa da palavra, do ensino correto. A igreja, ela precisa discernir qual é o seu papel e qual é o fundamento é Cristo. Então nós precisamos conhecer a Cristo, o Cristo das Escrituras, o Cristo da palavra. Sabe, irmãos, ele diz aqui que essa igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Certa vez, um jovem, que só chama esse rapaz de jovem rico, ele chegou a Jesus e fez uma pergunta, dizendo: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse assim: por que me chamas bom? Só há um só que é bom, que é Deus. Mas se queres entrar na eternidade, cumpre os mandamentos. Jesus falou isso, Mateus 19, se não me falha a memória. E aquele rapaz fez uma segunda pergunta: quais mandamentos? Jesus disse: não mate, não roube, não adultere, adore a Deus, enfim, Deus falou os mandamentos. E ele disse: isso eu faço desde a minha mocidade. Jesus disse: pois se queres ser perfeito, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, obrigado meu irmão, dá aos pobres, e depois vem e me segue. E diz a palavra que aquele rapaz saiu triste. Onde é que está a questão? É que Jesus combateu dois pensamentos daquela época, que afligiam a igreja de então. O primeiro, a pessoa se achar bom demais. Quando Jesus disse assim: por que me chamas bom? Jesus estava exatamente atacando essa realidade. Autojustificação. Autoedificação. Eu sou, eu conquisto, eu posso, eu isso, eu, não tem nada a ver com eu, entre aspas, tem a ver com nós. Porque ele já ensinou que o Pai é nosso, o pão é nosso, o pedido é para nós. As coisas de Deus têm a ver com coletividade. Sabe, irmãos? Então Jesus atacou, não tem a ver com a sua bondade, porque não há nenhum bom. Às vezes as pessoas estão presas em algumas culpas, em algumas situações, porque elas pensam, e elas conhecem o seu próprio testemunho, e acham que para elas não tem mais jeito. Ei, irmão, deixa eu te falar, tem jeito sim. Porque a obra que foi cobrada, ela foi feita completa na cruz do Calvário, naquele dia, naquele grande dia, quando o Cordeiro de Deus subiu no nosso lugar, naquela cruz, e morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a sua vida, em nome de Jesus. A segunda coisa que ele atacou, Jesus atacou claramente, era o conceito de que, se a pessoa estava bem materialmente, então ali tinha a bênção de Deus. Porque o jovem, olhando para si mesmo, ele achava que ele estava muito bem. Tanto que a pergunta que ele fez foi retórica. Ele não perguntou como quem quer saber, ele perguntou para poder demonstrar os seus feitos. É uma pergunta retórica que ele fez para Jesus. Jesus, sabendo disso, quebrou as pernas dele. Quando ele falou assim: não você quer mesmo? Você está querendo mesmo herdar a eternidade? Então tá bom, então você quer ser perfeito. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Diz a palavra que ele saiu triste, porque ele possuía muitos bens. A gente pode até dizer assim, ele era possuído por muitos bens. Ela era cheio de avareza, ela era cheio de autojustificativa. Ei, irmão, não tem a ver com o que você fez, tem a ver com o que Jesus fez.
E o Senhor está trazendo a gente aqui nesse lugar hoje. Ele nos trouxe hoje aqui juntos para nos lembrar que o perdão dele é irrevogável. Para nos lembrar que os dons são irrevogáveis, para nos lembrar que Ele nos separou, Ele nos tirou, como está escrito, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor e nos deu um propósito que é anunciar os seus grandes feitos, e para isso Ele está levantando essa igreja. Então a primeira coisa que é necessária, perseverança para que a igreja viva, é o ensino. É o ensino. Porque muitas vezes a gente vê coisas e a gente acha que essas coisas que estamos vendo, elas são de Deus. E a gente pega e traz para nós. Por quê? Porque a gente não está usando o filtro das Escrituras. Ouça os seus pastores. Ouça os seus pastores. Em nome de Jesus, você vai ver a sua vida vai deslanchar de uma forma poderosa em nome de Jesus Cristo. Você vai ver que a sua vida vai ser transformada em nome de Jesus. O pastor fez assim, ó. Perguntei para ele, pastor, não pode dizer. Estou brincando. Segunda coisa, irmãos. A igreja com a qual Jesus sonha, essa igreja perseverante, que persevera no ensino, para permanecer firme no ensino. A segunda, ela persevera na comunhão. 1 de João, a palavra do Senhor vai dizer assim, é a letra de uma música da Heloísa Rosa. Ela diz assim: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém? Amém? A segunda coisa extremamente difícil de viver, que é necessário perseverança para continuar, é comunhão. O pastor nos deu uma notícia que a gente vai ter um tempo de comunhão depois do culto, para a gente conversar um pouco, sorrir. Maravilhoso. Comunhão, irmãos. Você sabe o que esse texto de 1 João quer dizer? Esse texto de 1 de João, ele está nos fazendo lembrar que só existe comunhão verdadeira, e aí é a dificuldade, quando há transparência. Você pode dizer amém? Amém. Estar junto aqui é maravilhoso? Claro que sim. Vir celebrar em comunhão, congregar para adorar a Deus aqui na comunhão da congregação é maravilhoso, tremendo, tremendo. Mas isso aqui não nos faz realmente viver comunhão verdadeira. Você sabe o que faz viver comunhão verdadeira? É quando eu vou lá no meu pastor e eu confesso os meus pecados. Enquanto eu não confessar os meus pecados para o meu pastor, enquanto eu não falar a verdade para o meu pastor, eu ainda não comecei a andar em comunhão, eu ainda estou fora da igreja. Essa é uma consequência de perseverar no ensino. O que o ensino diz? Tem que confessar pecado, tem que procurar o pastor, tem que submeter a vida, tem que decidir mudar. E não pode ser aquela história proformes, não. De falar por falar, já falei, agora estou de boa, vou continuar minha vida aqui, não. É confessar e deixar. Provérbios diz, aquele que encobre as suas transgressões, vai dar tudo certo para ele, é assim? Como é que diz, irmão? Aquele que encobre as suas transgressões vai prosperar todo dia. Não, irmãos. Como é que diz? Aquele que encobre as suas transgressões, jamais. Diga assim forte, jamais prosperará. Mas onde é que está a bênção, a graça do Senhor? É quando diz, mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Pastor, as coisas não estão dando certo, não estão fluindo. Procura o teu pastor, irmão. Não precisa nem você perguntar a Deus o que está acontecendo, você já sabe. Abre o teu coração. Não estou falando que a gente vai sair contando a nossa vida para todo mundo. Não, é o nosso pastor. E quem é o meu pastor? Aquele que eu escolhi para ser meu pastor. É uma escolha. A gente não escolhe onde é que vai nascer. Quem será o nosso pai biológico. Mas quem será o nosso pai espiritual, a gente escolhe. Quem será aquela pessoa na qual a gente vai confiar? Sabe, irmãos, o Senhor tem uma bênção maravilhosa. Tiago 5,16.
Ele diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficiência, a oração de um justo. Quem já leu esse texto? Você sabe o que está embutido aí, irmão? Está embutido uma bênção, a bênção da cura. Olha para mim. O Senhor quer liberar cura sobre nós. E o que é que Ele coloca como condição? Confissão. Abra o coração. A igreja com a qual Jesus sonha é uma igreja transparente. É a igreja que fala a verdade. E a igreja, repito, ou falo pela primeira vez, não é a placa, não é o nome, a marca denominacional, a identidade denominacional. Igreja é povo. Nós somos igreja juntos. Sozinhos somos membros. Quando nos juntamos, somos igreja. Porque Jesus é o nosso cabeça. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Quer fazer parte? Seja transparente. Amém. Quer fazer parte? Fique firme no ensino. Quer fazer parte? Abra o seu coração. Quer fazer parte? Seja transparente. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. É uma condicional. Se é uma partícula condicional. Da gramática lá, que a gente já estudou. Eu não estudei muito, não, vocês estudam muito. É uma condição. Qual é a condição? Se andarmos na luz, se realmente, se verdadeiramente eu estou andando com o Senhor, o que é que eu faço? Eu estou em transparência. Tem alguém que conhece a minha vida. Tem alguém que conhece as minhas vergonhas. Vamos lembrar de Provérbios capítulo 1, verso 20. Se não me falha a memória, 20 ou 21, não me lembro agora. Ele diz assim: atentai para a minha repreensão, diz o Senhor, que eu vos farei conhecer as minhas palavras e derramarei sobre vós o meu espírito. Ou o contrário. Pode colocar aqui, Provérbios 1, coloca para mim, Provérbios 1, 20, me parece. Atentai para a minha repreensão. Você está cansado? Quem está aqui? Está comigo? Amém. Pastor, mas pode falar, tá demorando, tá? Pode falar, a gente ora. Olha aqui, ó. Não é essa. Vê mais um. Mais um. 22. 23. Aí, ponto. É 23. Nessa versão diz: convertei-vos, pois, a minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Quem quer isso para a sua vida? Amém. Quer mesmo? Pois tem que cumprir aquela primeira coisa lá. Em outras versões, eu até gosto mais, ela diz assim: atentai para a minha repreensão. Vamos falar, a gente tem que conversar com o texto. Pensa no texto. Atentai para a minha repreensão. Presta atenção para a repreensão que eu estou fazendo. Aí a pergunta que a gente faz para entender: o que é necessário? Aonde cabe repreensão? No que é certo ou no que é errado? No que é errado, irmãos. Por isso que fala de conversão ali. Pode deixar o texto. Por isso fala de conversão. Do que ele está falando? Ele está dizendo assim: olha, eu não quero saber, embora seja bom conhecer as suas vitórias, os seus testemunhos de alegria, os seus testemunhos de bênçãos, de avanço, de transformação, maravilhoso, é gostoso saber disso, mas sabe o que é fundamental saber? Aquilo que te envergonha, porque isso aí pode te matar. Para de esconder. Você está num local seguro. A casa de Deus é um lugar seguro. A casa de Deus, os homens de Deus, são pessoas que o Senhor escolheu para abençoar o povo. É um lugar seguro. Sabe o que é inseguro? É o que eu escondo. Quando a gente esconde, a gente está tendo um segredo em relação ao pecado. Sabe quem é que está guardando esse segredo com a gente? É o diabo. E segredo a gente tem com amigo, não é com inimigo. Mas toda vez que a gente submete o nosso coração, a gente está trabalhando a nossa vida. A primeira coisa importante, irmãos, só há um bom que é Deus. Todos nós estamos no mesmo grupo. Grupo do quê? Dos que precisam de misericórdia. Então não tenha vergonha. Às vezes a pessoa fica travada pela vergonha, o inimigo colocou vergonha no coração dela. O que vão pensar de você? Vão falar de você? Vão rejeitar você? Vão não sei o que você? E a pessoa prefere ficar sem comunhão verdadeira do que confessar os seus pecados.
O Senhor tem uma promessa. O que é que Ele quer fazer? Derramar copiosamente, abundantemente o seu Espírito sobre a sua vida. Você já imaginou a sua vida cheia do Espírito Santo? Você já provou viver uma vida cheia do Espírito Santo? Pastor, eu não consegui ainda. Talvez seja por isso, irmão. Quer provar? Então seja transparente. Quer provar? Abra o seu coração. Quer provar? Coloque na luz. Coloque na luz. Porque se eu ando na luz, como Ele na luz está, eu sou transparente. Eu tenho uma vida com meu pastor. Eu tenho uma vida com a igreja. Uma vida verdadeira de comunhão. Aleluia. Derramarei abundantemente do meu Espírito e vos farei saber as minhas palavras. Você quer saber qual é o próximo passo? Procure aquele homem ali, aquela mulher. Submeta o seu coração. Quer fazer parte dessa família que vai avançar poderosamente? Submeta o seu coração aos seus pastores. Não tem segredo, irmãos. É tudo simples. É tudo simples. A gente é que inventa. A gente que fica inventando. O homem que inventa um monte de barreira. Não tem barreira. A barreira já foi rompida. E o nome dessa barreira era véu. E foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós podemos entrar no santo lugar, no santo dos santos, na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós precisamos submeter a nossa vida. Todos nós precisamos, 100% de nós, todos nós temos um pastor. Terceira coisa, terceira marca maravilhosa é o partir do pão e as orações. Partir do pão e orações, irmãos, coisa maravilhosa é quando a igreja está reunida. Uma das características maravilhosas que eu falei no começo, que eu vi aqui, é essa comunhão, esse chamego, como a gente chama lá no Piauí. A igreja chameguenta, carinhosa, que se abraça, que está junto, sabe, irmãos? Cultive isso. Não desista disso. Ah, pastor, mas aqui aconteceu um problema. Meu irmão, vai acontecer problema porque nós somos imperfeitos. Lembra que Jesus falou, jovem? Só há um bom, irmão. Mas se quer ser perfeito, ele estava dizendo, não tem como ser 100%. Ninguém é 100%, só não ser Deus. Nós somos imperfeitos mesmo. E por isso nós precisamos da graça do Senhor. E sendo imperfeitos, o Senhor derrama do seu Espírito e nos faz conhecer as suas palavras. Ele derrama do seu Espírito e nos faz andar em família, em nome de Jesus. Amém? Esse é um ambiente de cura. Esse é um ambiente de liberdade. Esse é um ambiente que o Senhor criou para que a gente vivesse nele. Em nome de Jesus. Você está comigo? Você está comigo? E diz assim, e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos. Para onde que a igreja está indo? Meu irmão, pastor, eu não estou sabendo bem. Pergunta para o pastor, meu irmão. Se envolva, avance, cresça. Na congregação não falta trabalho. Ah, pastor, eu estou sem fazer nada. É porque você não quis ainda, irmão. Porque não falta trabalho não, irmão. É trabalho, tem trabalho. É bom trabalhar. Porque inclusive na teologia da prosperidade de Deus, ele diz assim, do suor do teu rosto comerá teu pão. É a teologia da prosperidade de Deus. Em todos os aspectos isso se aplica. Inclusive no ambiente congregacional. Você não pode ficar só usufruindo sem contribuir. Você contribui com oração, você contribui participando, vindo para as reuniões, tudo é maravilhoso. Você contribui financeiramente, você contribui cuidando de pessoas. Tem trabalho. Na casa do Senhor tem trabalho para a glória de Deus. Você quer avançar, você quer participar, você quer ser essa igreja com a qual Jesus sonha. Você precisa fazer isso, tenha tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens, dividia o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, cada dia, o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas.